Estamos ao vivo! Muito bem, só a gente preparar aqui o nosso computador de backup aqui. Pronto, tirar o volume. Prontinho! Então vamos embora, galera, começar essa primeira live de apresentação. Vocês vão ver que a gente vai estar olhando um pouquinho para cá, para a direita aqui, que tem o nosso computador com as nossas colinhas. Beleza? E a gente vai fazer por tópicos. E a gente já avisa também que as lives nem sempre vão ter o motivo, nem sempre vão ter o objetivo de ser a live toda a 1 hora completa. Então a gente vai ter um pedaço de conversa e depois nós vamos ter o pedaço da aula. Então nem sempre as conversas vão ficar muito prolongadas, até para ficar menos maçante, né? Então a gente vai começar primeiro falando um pouquinho do nosso currículo e a gente vai se apresentar aqui, porque também um dos objetivos é a gente alcançar várias pessoas, inclusive que não conhecem a dança. Vou começar então. Meu nome é Felipe Raso, eu danço forró desde 2008. Comecei a dançar no pé descalço, sempre tive interesse com forró. E quando eu descobri que eles ensinavam forró, eu achei uma surpresa, né? Porque forró é tão entranhado na nossa cultura que eu falei assim, não é possível que ensine isso aí. A galera só sabe, né? Pega e sai dançando e é isso aí. Mas aí eu vi que tinha uma escola que ensinava forró, entrei, aí me apaixonei mesmo, e aí foi andando, comecei a caminhar, me encorajou de novo a não escolher a educação física e não escolher a engenharia civil e voltar meus planos de fazer educação física. E aí me formei na educação física e me formei também na escola, no pé descalço. E desde 2011 eu dou aula de forró e viajei um bocadinho também. O pé descalço me deu a oportunidade de viajar para algumas cidades aqui em Minas Gerais, algumas saindo do estado e 2 turnês internacionais se apresentando na escola. Além, e hoje em dia eu gerencio 2 escolas, né? O Pé Descalço Buritis e o Pé Descalço Cidade Nova, que são meus bebês, que me trazem muita alegria. Bom, então vamos lá. Meu nome é Diandra. Eu comecei a dançar forró em 2010, no pé descalço também. 2 amigas minhas me empurraram, tipo, literalmente me empurraram, me pegaram pela mão e me levaram até o pé descalço. Na época só existia o pé descalço Savassi. E aí eu fiz uma aula, apaixonei, nunca mais saí. Aí depois de 3 anos eu cheguei no último nível e 2 anos e meio, né, 2012 mais ou menos, eu comecei a dar aula no Cidade Jardim, que tinha acabado de nascer. É, Depois disso, eu dei aulas, né, no Brasil eu dei aula em algumas cidades, em alguns estados aí, e também tive a oportunidade de ir para fora do Brasil por 3 vezes, representando o pé descalço, né? A primeira turnê foi para Europa e a gente foi para um tanto de país, uma coisa muito louca. Fomos eu e outros 3 professores do pé. Aí depois teve Japão, em 2016, e aí em 2017 de novo eu fui para Alemanha, dei aula num festival lá. E atualmente eu dou aula no Pé Descalço Cidade Nova. Atualmente não, né? Atualmente ninguém tá dando aula em lugar nenhum, infelizmente. Mas é isso. Esse é meu currículo, Até mudei uma digamos. das perguntas de ordem aqui, porque querendo ou não, ao falar do currículo, a gente acaba falando bastante sobre o pé descalço. E uma das coisas que a gente tem muita preocupação, assim, é da imagem que vai rolar, da gente estar fazendo um projeto independente e algumas pessoas falaram assim, não, mas estão saindo do pé, não estão. A gente só queria esclarecer mesmo que não tem nenhum tipo de desligamento com o pé descalço, ainda amamos a escola, defendemos a escola e acreditamos no projeto da escola, que quando voltarem as aulas presenciais vamos continuar dando aula na escola e vamos fazer propaganda do EAD da escola e tudo que precisar de apoiar o pé descalço, de estar lá, a gente vai estar lá para continuar a nossa jornada, porque a gente tem uma identificação E amor muito grande pelo projeto, pela escola, por todos os alunos. E a gente fala que uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa Exatamente. complementa a outra. Nosso trabalho no Pé Descalço complementa o nosso trabalho nesse novo projeto. E o nosso novo projeto também, com certeza, vai agregar muita coisa nas nossas aulas quando estivermos de volta, né, com o PD.
Eu tinha muito receio também de fazer uma coisa independente do pé descalço e ser uma coisa que conflitasse com a outra. Só que cada vez mais estudando essa possibilidade, eu comecei a perceber o tanto que uma coisa, na verdade, pode contribuir com a outra, uma coisa pode ajudar a outra. E quando a gente começa a falar dos objetivos mais a fundo, a gente começa a perceber que isso realmente é uma coisa que se complementa. Então, ainda vestiremos demais a camisa da escola, só se a gente for tirado, né? Espero que não. Espero que O não. Raso não me tirou da Cidade Nova, não? Por favor. Vamos ver. Então... Vamos ver. E outra coisa também, linkando, né, ao pé descalço, eu acho muito interessante a gente falar que essa não vai ser uma parceria exclusiva, né? Como assim? Eu não vou dar aula só com o Raso a partir de hoje. Então, assim, se quiserem chamar o Raso para dar workshop, eles obrigatoriamente têm que me chamar. Não tem dessa, a gente tá trabalhando juntos, como fazemos mesmo no pé descalço, né? Nós não temos duplas fixas. Eu não dou aula só com o Raso. Então, isso vai continuar. Então, vocês vão ver o Raso dançando ainda em vários lugares, dando vários workshops com várias pessoas diferentes. Vocês também vão me ver por aí dando aula com vários outros professores e professoras. Então, isso eu acho muito importante também a gente linkar, né? Não vai ser uma coisa só nós dois. Seguindo a cultura que a gente cresceu, né? A cultura da escola também prega muito essa questão de estar o tempo todo fazendo rodízio de pares e trocando pessoas e dando aula com todo mundo. Fatalmente, por qualquer circunstância, acaba que alguns pares de professores acabam fazendo mais trabalho juntos, por destacarem alguma viagem, algum workshop ou por qualquer outro motivo, o que nunca impediu ninguém de voltar e fazer outros trabalhos com outros profissionais também. Né? Então isso aí é outra coisa que a gente queria deixar bem estabelecida para não ter nenhum desentendimento. E a ideia do projeto não é uma coisa nova, né? Querendo ou não, o universo online é um próximo passo para se gerar alcance na carreira, acho que de todo mundo hoje em dia. Cada um tem as maneiras de fazer o seu trabalho impactar as pessoas para o bem, né? As pessoas de bem. E a gente começa como professor, e aí alguns professores têm a necessidade de falar, não, eu quero abrir uma escola em um novo local para atingir uma nova galera. E aí quando você fala, pô, e qual que é o próximo passo? Eu acho que o próximo passo, ainda mais incentivado, né, por esse momento que nós estamos vivendo, é tentar aproveitar um pouco do alcance em massa que a internet proporciona para a gente. E não é novidade, né? Todos os ramos de todas as profissões, o pessoal está migrando pelo menos uma parte para o online. E não vai ser diferente, ainda mais as pessoas que pensam em viver de dança, querendo ou não, tem que se adaptar à nova realidade. E o ensino de dança à distância vai virar cada vez mais uma realidade, assim como todas as profissões à distância também. Então a gente está querendo só pegar uma onda para se adaptar aos novos tempos, às novas realidades e estar sempre atualizado. E também mexer um pouquinho, sair da zona de conforto, fazer algo diferente. A gente começou a fazer algumas gravações, desafios imensos, mexer com plataformas novas, edição de vídeo e saber o que fala num vídeo para depois falar no outro. É um tanto de desafios novos aí que fazem a gente sair, né, do usual. E também acho que uma maneira muito legal, assim, era até um pensamento que eu tinha antes de... Eu pensava, nossa, mas é tão difícil a gente às vezes manter contato, às vezes com alunos que a gente conhece em lugares longe, porque querendo ou não, BH tá aqui, a gente só tem essa possibilidade. Então, querendo ou não, também as aulas virtuais te dá essa possibilidade de manter contato com pessoas de fora, pessoas de Minas Gerais mesmo, mas em outras cidades, né? Em outras cidades que não BH. Então, eu acho que estreita os relacionamentos, assim. Então, eu acho isso muito legal. Sendo muito sincero, o Raso começou com a ideia, né? E aí ele conversou comigo e a gente decidiu entrar juntos nessa. Mas quando eu penso, assim, em aulas online, eu penso muito nessa possibilidade de estreitar mesmo as relações, sabe? A continuidade, né? Eu acho que é uma das... Também. Todo mundo os colegas aí que já participaram fazendo workshops em qualquer lugar que seja, os estilos são diferentes, os níveis são diferentes, então você chega e apresenta uma nova ideia, você vê que aqueles alunos gostam daquilo e você fala, nossa, eu precisava ficar aqui pelo menos mais uns 6 meses para eu jogar conhecimento dessa galera aqui e eles pegarem essa ideia que a gente está querendo passar mesmo e você vai embora e volta para casa.
e cada vez mais também fazia a gente valorizar demais os nossos alunos presenciais. A gente falava assim, esse pessoal aqui, eles são top, porque aprende uma coisa hoje, não aprendeu, semana que vem volta e vai aprender, não tem outra história. E ter que deixar uma turma que você... Querendo ou não, toda turma que a gente dá aula em qualquer lugar, Você fica um cria pouquinho, trem, né? Fica um pedacinho da gente lá. E aí você fala, não, velho, essa galera que é bacana, você vê que o pessoal escuta as coisas que a gente fala, às vezes fala assim, não, fala mais, porque às vezes aquele estilo de forró dali, que a pessoa está interessada, só tem contato de longe. Então, às vezes ela vai demorar ali para ter 6 meses, 1 ano, para ter outro professor do mesmo estilo, dando aula daquilo ali. E a internet realmente possibilita que a gente tenha uma continuidade, um contato mais prolongado e uma dispersão de conhecimento muito mais sólida, digamos assim, né? Um acompanhamento mais contínuo. Isso é legal demais. Acho que aí é um bom link para a gente falar um pouco dos nossos objetivos, né, com esse projeto. Eu acredito que o mais importante, o que eu sinto como mais importante é conseguir difundir mesmo o forró para todos os cantos do mundo. A gente sabe que hoje em dia o forró chegou assim em lugares que a gente acho que às vezes a gente nem imaginaria que chegasse, que poderia chegar. Então, assim, eu acho que uma importância muito grande desse projeto, do nosso projeto e de outros projetos que estão surgindo, é exatamente difundir para um número maior de pessoas a cultura do forró, trazer a cultura brasileira, uma coisa totalmente brasileira para pessoas, sabe? Ver a galera lá fora falando português só para aprender a dançar forró. Então, assim, eu vejo como o objetivo com mais carinho, assim, que eu mais gosto, assim, digamos, né? Além disso, a gente também pretende, né, com esse novo projeto, conseguir dar acesso a pessoas que às vezes não tem uma escola de forró, quer aprender a dançar forró, mas não tem uma escola de forró na cidade. Então, a gente está pensando, né, também com esse projeto, conseguir levar para essas pessoas que já têm interesse, mas ainda não tinham essa possibilidade, por conta mesmo de presença de escolas, né? Então, isso seria um outro objetivo. Né? Só comentar, gente, é difícil pra gente ler os comentários. A gente tá vendo que tem muita gente querida entrando aí e comentando, só que a gente tem que ficar um pouquinho longe. São dois cegos, né? Eu não enxergo nada de longe, não sei você. Pra caber só minhas bochechas de minha barriga. Mas, e outros objetivos também são de atingir vários tipos de níveis de forró. Às vezes, se for pensar em termos de marketing, não é tão recomendável, mas a gente tem esse objetivo de conversar com as pessoas, inclusive trazer pessoas de um nível iniciante e ter condição de fazer essa pessoa ter conteúdos que consigam levar ela do nível iniciante até o nível avançado. Legal, dependendo do lugar que tiver, da pessoa começar do zero e chegar a ser o melhor da cidade que ela está dançando. Então, a gente pensa muito nisso, de tentar atingir todo mundo a todos os níveis, inclusive ajudar pessoas que querem se tornar professores a encorajar a criar as próprias escolas ou criar no processo de profissionalização, ajudar professores que já estão em atuação a repensar a profissão e repensar maneiras de fazer a profissão. Então a gente tem essa ideia aí também de atingir várias pessoas dentro do universo. Mas igual a Didi falou, o principal é aos pouquinhos, que é o mais difícil. É ir conquistando pouquinho a pouquinho aquelas pessoas que ou não veem o forró como uma opção na vida delas, ou nunca falaram, ou que nunca souberam que o forró existe, né? Normalmente as primeiras estão no Brasil e as segundas tipo de pessoas estão fora, né? Inclusive pessoal guerreiraço que cria comunidades fora. Você criar uma comunidade num lugar que o pessoal não sabe nem que você fala, a pessoa assim, vamos lançar um forró, e a pessoa, que é isso? Deve ser um desafiozaço. E aí, gente, como é que vão funcionar aqui mais ou menos o escopo das postagens que a gente vai fazer, como é que vai funcionar aqui os meios? Nós vamos ter simultaneamente o YouTube, o Instagram e o Facebook, então cada um pode acessar os meios que preferirem e todos os conteúdos vão estar nas 3 plataformas. A gente vai tentar fazer o compromisso de toda sexta-feira, 8 horas, fazer uma live, então toda semana teremos uma live com tema específico. E a gente vai tentar revezar semana sim, semana não, com alguns convidados. E convidados podem ser tanto profissionais de dança, de música, quanto alunos. A gente queria muito falar com alunos, para a galera poder testemunhar mesmo sobre as transformações que o forró causa na vida da gente, porque também falar só com profissionais,
a gente acaba vendo só um lado da moeda, né? A gente queria muito falar mesmo com a galera que é atingida pelo forró a nível amador também, que é muito importante e ajuda muito também no processo de atingir novas pessoas, né? E além disso vai ter um pequeno calendáriozinho que de 15 em 15 dias nós vamos postar um desafio novo, e aí na semana seguinte, né, uma semana vai ter desafio, na semana seguinte nós vamos explicar um pouquinho do desafio, e aí com a live nós vamos ter a parte da live que é a parte que a gente vai discutir alguma coisa, e depois vai ter uma parte que a gente vai explicar alguma coisa de dança, e a gente vai tentar sempre que possível começar de um nível iniciante e chegar no nível um pouquinho mais avançado. Então, para aquelas pessoas que não têm contato com aquilo que a gente vai ensinar, terem um pontapé, e quem já conhece também poder ter alguma coisinha ali para aprender, alguma dica interessante para poder se evoluir naquele quesito, né? Enfim. Esqueci alguma coisa das postagens? Não, acho que é isso. A gente sempre vai tentar trazer conteúdos interessantes. Então, assim, também quem quiser já mandar, às vezes, uma dica, quero saber alguma coisa, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. A gente já tem bastante material aí, mas é claro que, assim, ouvindo, né, também o que as pessoas esperam é muito interessante. A gente abriu nossas caixinhas de pergunta nessa semana e veio muita informação legal, tipo, muita ideia. Então, continuem, né, dando pra gente, falando pra gente o que vocês querem saber, pra também não ficar só aqui na cabecinha da Diandra e do Raso. Conseguimos entregar, de fato, o que vocês querem também. O próximo passo dessa entrega de conteúdos é a produção do curso. E aí é uma parte que é a parte não gratuita, né? Da gente também poder ver um retorno financeiro também do projeto. E a gente pensou em algumas maneiras. É difícil pensar em várias maneiras de fazer alguma coisa muito inovadora, porque também não... Se na aula de dança a gente quer pegar, dar um conteúdo de qualidade, com muita informação e fazer um curso que a pessoa consiga começar do zero e com uma lógica ali, uma progressão, passo a passo, pegando na mão da pessoa mesmo, conseguir fazer ela chegar no nível bem interessante de dança. E a gente pensou num diferencialzinho assim, muito bacana, que são os exercícios, que eu acredito, assim, ainda mais crescendo em casa de uma mãe professora de matemática, né? Tudo para entender um processo longo, você tem que sentar e fazer um tanto de exercício e fazer um pedaço curto daquele todo para conseguir entendendo cada etapa que você passa. E ao longo da nossa carreira, né, 10 aninhos aí dando aula, a gente já conseguiu, tendo que se virar para ensinar as pessoas a aprender as coisas, porque cada pessoa que vem num dia, a pessoa não consegue fazer alguma coisa. Então, alguma coisa que é muito simples para alguém é muito difícil para outra. E aí a gente fala assim, pô, mas essa pessoa não está conseguindo pisar. A gente tem que fazer uma maneira, bolar ali na hora uma coisa para a pessoa conseguir entender como é que ela vai pisar. E aí, cada vez mais a gente foi criando exercícios, estratégias, e a gente começou a mapear um pouquinho dessas dificuldades que as pessoas têm. Então, para cada aula, digamos assim, vai ter uma série de exercícios fundamentais que vão melhorar, trabalhar a base da pessoa, que vai solidificar também para quem tem já começou a dançar e às vezes encontra algumas barreiras, e voltar na base é uma coisa interessante. Então a gente vai tentar acrescentar aí junto ao ensino não só aulas, mas um catálogo assim direcionado, explicando, pô, esse exercício que vai te ajudar nisso aqui, e aí vai fazendo várias coisas que a gente consegue treinar, às vezes até sozinho, para conseguir ir evoluindo. E assim, a gente também pensou muito, né, nesses 10 anos aí de vivência como professores e nos outros mais como alunos, e assim, eu sou aluna até hoje, né? Vivo fazendo aula com professores diferentes. E a gente tentou trazer junto, né, no curso, várias ideias que a gente vai tendo, que a gente foi tendo ao longo do tempo. Então a gente conseguiu colocar um pouco mais da gente. Às vezes a gente não consegue muito fazer isso no pé descalço, nos workshops que a gente dá, porque querendo ou não a gente tem que seguir uma linha, né, do já pré-definida, digamos assim. Então a gente está conseguindo escrever um pouquinho a nossa história. Então a gente está conseguindo fazer o que a gente acredita, não que né, assim, a gente coloca o que a gente acredita a mais, né, além, para além nesse novo projeto. Então a gente vai tentar colocar muita coisa sobre música, sobre história do forró também. Isso a gente vai colocar conteúdos também, né, no Insta, no YouTube. Então, assim, tá sendo um projeto que a gente tá fazendo com muito, muito, muito carinho.
Já tem semanas, né, que a gente tá pensando nisso, que assim, minha cabeça só tá funcionando pensando nisso, eu acredito que é do Raso também. Então assim, então muito felizes, né? Estamos muito felizes tentando construir uma coisa legal, bonita, para ser compartilhado com vocês. Exato. Vamos lá, então. Algumas pessoas mandaram pra gente nas caixinhas lá do Instagram as coisas que elas gostariam de ver. Naturalmente, gente, não vai ter tanta coisa assim. O pessoal, a gente achou até que foi muita interação perto do que a gente esperava, né? E vamos tentar acompanhar alguns tópicos aqui. Muita gente mandou coisas repetidas também. São coisas também, muitas delas, impossível a gente falar aqui agora, não vai ter tempo, seriam necessárias outras lives, outras coisas, mas a gente vai ter mais, então assim, já está anotado para considerações futuras, né? E assim, agradecer muito a todo mundo que tipo mandou coisa, que compartilhou a nossa página. Eu postei um story esses dias, acho que foi ontem, anteontem, falando que eu realmente fiquei emocionada. Porque, assim, a interação e a resposta de vocês está sendo muito incrível, está sendo emocionante, de verdade. Então, obrigada. Obrigado de verdade. Vamos lá. Então, pedido para a gente falar sobre consciência corporal na dança. A gente vai comentar aqui. Hoje nós vamos comentar sobre o chique-chique, fazer aula sobre o chique-chique. Nós vamos passar os tópicos que o pessoal mandou para a gente aí, para mostrar que a gente está atento, que a gente não vai esquecer de vocês. Só que cada hora vai ter uma hora de falar sobre uma coisa. Não fica triste se a gente não falar muito sobre. A gente vai falar ainda, mas por enquanto vamos só citar e falar brevemente. Exato. Então, primeiro, consciência corporal na dança, falaremos muito, com certeza, e é uma coisa que a gente acaba todo dia tendo que falar um pouquinho. Então vai ter arrodo. Chique-chique, conteúdo de hoje. Daqui a pouco a gente vai entrar nos requisitos que o pessoal pediu para o chique-chique especificamente. Pediram muitos movimentos, aí vai ter demais. A aula dos desafios é basicamente movimentos. Musicalidade. Queria puxar um gancho aqui para falar que o blog está voltando também. A galera que acompanha o blog, eu fiquei hibernei um tempo, né? Perdi um pouco de inspiração e agora tive eu sei que colocou... Minha irmã tá no meu Instagram. Entendi. Falei assim, uai, como é que a Diana tá aqui e publicou? Vou voltar a fazer postagens no blog também. E no blog já tem um texto sobre musicalidade. Vou colocar o segundo em breve. Tranquilo? Então, quem tem mais dúvidas sobre musicalidade, começa lá. É um tema, gente, gigantesco. É um tema que pega anos e anos de estudo e de reflexão. Tem vários subtemas também nisso. Então, assim, é um caixão que tem várias caixinhas dentro. É um tema muito amplo e, ao mesmo tempo, eu acho muito gostoso de trabalhar também. É muito difícil, é um negócio muito abstrato também. Então, assim, tem uma pá de coisa para falar e também, com certeza, vai estar dentro dos nossos assuntos. E pediu para falar sobre história também. É uma das coisas que a Didi, principalmente, está estudando bastante agora. E a gente vai tentar cada vez mais trazer um pouquinho disso aí, né, Didi? Sim. Minha quarentena está sendo basicamente aprender mais sobre a história do forró, pesquisar mais, ler mais. Porque assim, tudo que é brasileiro mesmo, de fato, tem carrega um gostinho especial assim para mim. Então, depois que a gente começou a ter essa ideia do projeto, eu falei, nossa, vai ser aqui agora que eu vou poder estudar mais e passar mais informação para as pessoas. Então, assim, tô juntando, tô fazendo uma postilhinha aí. Então vai ter muita coisa sobre história do forró, sobre histórias no geral, histórias às vezes nem só do forró, mas aguarde. Não vou fazer propaganda demais também não, porque às vezes, né, vai que... Outra coisa que o pessoal pede bastante, e a gente também pede bastante, porque a gente até interessado em estudar, é o forró roots, querendo ou não, uma tendência mundial que está rolando aí agora no forró, e a gente interessa super. Acho que o pé descalço sempre foi muito fascinado em aprender o roots, a gente só nunca foi muito bom em aprendê-lo ainda. Então a gente está focando um pouquinho dos esforços também para estudar um pouco mais sobre. Claro que a gente já traz uma pequena bagagenzinha, que a gente sempre um pouquinho aqui, um pouquinho ele vai fazendo algumas aulas e aprendendo alguns fundamentos. E na medida que a gente for sentindo também confiante e confortável, a gente vai compartilhar esse conhecimento com vocês. E também na esperança de que os grandes do Roots aí vejam a gente fazendo as cagadas que a gente for fazer e corrige a gente e vai melhorando e vai dando as dicas e a gente vai dialogando.
Porque, assim, até entrando nesse assunto, né? Eu acho que é isso, sabe? Por um tempo a gente ouvia muito falar da guerra, né, entre universitário e o roots. Sabe, eu acho que cada dia que passa isso não se sustenta mais. Acho que toda guerra, toda briguinha só serve para separar. Então a nossa intenção é realmente juntar, conseguir trazer conteúdo de qualidade, claro, do nosso estilo, né, que a gente já estuda aí há 10, 11, 12 anos, também de coisas novas que não são tão novas assim, né? Já tem um tempo, por exemplo, que eu venho estudando sobre isso. O Raso também já tem um tempinho, a gente já está tentando pegar festivais que falem mais sobre o estilo do roots. Então é mais no sentido de agregar. E é claro que assim, nosso canal está muito aberto para todos os professores. Quem quiser vir aqui também participar com a gente, depois que isso tudo acabar, né? A gente pretende também fazer mais aulas sobre, tudo para agregar e trazer conteúdos de ainda mais qualidade para todo mundo. De unificação, né? Como combinar conforto e estética? Hoje, gente, eu acho que conforto na dança é uma das coisas que eu mais estudo e mais estudei minha vida inteira. E estética é a coisa que eu menos estudei minha vida inteira, na verdade. Não sei como é que é a sua história com isso aí, mas foi um aluno que falou assim, como é que vocês conseguem manter conforto com estética? Eu sempre achei que estética foi uma coisa muito pessoal de cada pessoa, é uma coisa que varia de ambiente para ambiente, de costume demais, a pessoa é acostumada a ver um tipo de coisa, então aquilo passa a ser bonito. Quem entende de alguma coisa, quando vê alguma coisa que é feita da maneira que ele acha correta, passa a achar aquilo mais bonito também. Então a estética é uma coisa muito subjetiva, que eu pelo menos sempre tive muito receio em tocar, assim, falar assim, isso aqui é bonito, isso aqui é feio, eu tenho dificuldade com isso. Então, eu tomo mais esse pedido como um elogio, né? O pessoal fala assim, porque conforto, gente, nós vamos estudar demais. Aí tem coisa que, para dar compá, que a gente pode falar para vocês. E a estética, se vocês falaram que a gente está conseguindo manter o nosso conforto bonito, nossa senhora, nós vamos ficar felizes demais. Eu também, eu concordo, assim, assino embaixo com as coisas que o Raso falou. Eu acho que estética totalmente pessoal. O que eu acho bonito, às vezes o Raso acha que é feio e vice-versa. E não tem ninguém que saiba melhor o que é bonito para ele do que a gente mesmo. Então, eu gosto muito de me ver dançar para ver se aquilo que eu estou fazendo está agradando. Porque, na realidade, quando eu danço, eu penso em estar confortável para o par, sentir o par confortável para mim e me divertir ali. Assim, eu acho que eu só penso em estética quando eu vou fazer alguma apresentação, que na verdade eu penso nisso antes da apresentação, porque no momento da apresentação eu nem penso mais nisso. Então, assim, na verdade eu tento pensar nas coisas que eu quero fazer e como fazer essas coisas que eu quero fazer de uma maneira que entre na onda, né? Que às vezes que eu não machuque meu par, que eu não me machuque fazendo. Então eu acho que essa questão da estética tá mais ligada às coisas que eu gosto de fazer e eu ligo muito estética ao conforto também. Acho que fica um pouco confuso, mas Qualidade, né? Quando você faz com a qualidade, faz se sentindo bem, a estética acaba surgindo se também. aquilo que eu faço, todas as vezes que eu quero fazer, se realmente dá certo, se eu consigo fazer do jeito que eu queria fazer. Então eu ligo muito a estética a isso, não eu preciso estar dançando bonito, porque o que é bonito, o que é feio? Mandaram uma pergunta aqui, e eletrônico? Será, gente, demais, o forró eletrônico, assim, surgiu na nossa vida até antes do forró roots, e a gente tentou já absorver algumas coisas, tem menos contato com pessoas do forró eletrônico, mas tem muito carinho, o Fábio Reis, que foi quem trouxe para nós aqui do Pé Descalço também os primeiros contatos, tem um carinho muito grande pela gente, e a gente por ele, ajudou muita gente nisso, a Marília também. Então, tudo que a gente puder aprender para agregar do eletrônico também, que eu sou fãzaço do eletrônico, na verdade. Inclusive, o Pé Descalço, ao estilo que a gente dança também, absorve bem e acho que encaixa bem com alguns elementos do eletrônico, que apesar de muitas vezes as músicas serem mais distintas assim, o que também é assunto para uma pá de live para a gente fazer para frente e com certeza eletrônico vai estar presente nas nossas discussões. Eu não tenho muita vivência no eletrônico, sendo muito sincera. Eu não. Acho que eu nunca encontrei aqui em BH, né? Alguma boate, digamos. Boate não, como é que chama? Casa forró, de. né? Um forró.
à noite que tocasse mais forró eletrônico. Ju, a gente já conversou um pouco sobre isso. Mas eu acho muito interessante, porque eu acho que tudo que a gente puder trazer é só pra somar, sabe? Então, vai ter também estudo aí de forró eletrônico, pode ter certeza. Vamos lá. Eu perdi a Mexer o resto do corpo enquanto dança. Também vamos atacar com certeza. As marcações do PD, que são diferenciadas, podemos naturalmente Não tem como desvincular, né? desvincular. Pé descalço está no nosso DNA forrosístico. Vai ter e vai ter mesmo. Sim. Dicas para treinar sozinho. Querendo ou não, toda dica para treinar junto é dica para treinar sozinho, mas a gente sabe que é um desafio ainda mais para essa época de agora. Não é tanto o nosso foco, a gente quer voltar também a pensar em torcer e desejar que as coisas voltem ao normal, mas a gente sabe que a realidade também não é essa. Então, querendo ou não, vai estar sempre dando dicas aí pro pessoal adaptar o treino se precisar, né? Sem contar que, assim, isso vocês vão me ouvir muito falando aqui. Quando eu consigo fazer comigo mesmo sozinha, posso fazer de olho fechado com o rasgo, vai dar certo. Então, Total. onde Chique, vai falamos. Tivemos um aluno que falando que queria dançar direito, só que é um aluno meu fazendo brincadeira e já está no caminho certo, fazendo aula particular e tudo, gente. Gente, para dançar direito, duas coisas: treino e orientação. Acabou. Não tem outra. E lembrar sempre de fazer o quê? De divertir. Eu acho que o principal é lembrar de sempre fazer aquilo que você quer fazer, que você gosta de fazer, que aí não tem certo, não tem errado. É isso aí, diversão. Treinar com a vassoura, total, gente, total, vassoura parceiraça. E Treinar com a vassoura. técnicas de leveza de braço. É outra coisa também que do nosso estilo é uma das coisas que a gente estuda diariamente e aprimora diariamente, né? Leveza de braço, desenho de braço e velocidade são coisas que não tem como ficar de fora. E acompanhamento dos movimentos para conduzidos também é uma coisa que está sendo muito questionada, a questão de conduzidos entrar na dança, e a gente sentiu um tempo, até discutimos muito no Pé Descalço, o quanto às vezes o pessoal parou um pouco de estudar mesmo uma boa leitura de uma condução para seguir. Claro que tem que dar espaço para a nova onda, para a nova era dos conduzidos tendo espaço, mas o estudo de leituras e acompanhamentos também é super importante, é super profundo, super difícil, super complexo, que dá também um trabalhão e é uma parte importantíssima da dança, sem dúvida. Eu acho que, de novo, acho que tudo que a gente pode trazer é melhor do que falar esse jeito é errado. Então, assim, eu de verdade acho que tá mais do que na hora da gente mudar uma série de coisas que a gente vê por aí, uma série de falas que a gente vê por aí, né? Citando algumas coisas, charme, espaço, eu vejo muito a dança como uma conversa, então a gente precisa aprender a conversar. Sabe? Nem virar um monólogo de uma parte, nem virar um monólogo de outra, se é aquilo que os dois querem. Porque às vezes posso estar querendo conversar com o Raso tá só querendo me ouvir. E eu vou falar, e o contrário também pode acontecer. Então eu acho que o quanto mais a gente puder mesclar entre todas as possibilidades, melhor. Exato. Pessoal, chegamos aqui ao final da listinha. Vamos começar aqui a nossa aulinha sobre chique-chique. Vamos falar um pouquinho do básico do chique-chique, da entrada, do movimento. E aí nós vamos entrar aqui nas perguntas mais aprofundadas que o pessoal mandou para a gente poder cobrir aqui. Nós só vamos mudar a nossa posição aqui na sala para a gente poder fazer a parte da aula. Vai ali, Lili, só para a gente ver. Acho que vai dar bom. Acho que meio pouco, sei lá. Calma, gente, eu tenho toque. Então, acho que agora foi. Virar o computador para nós aqui também. Ju, concordo demais com isso que você falou. E eu fico muito feliz que essa nova onda de discussão tá vindo aí pra gente poder falar sobre isso, graças a Deus, né? Tem 10 anos que eu... Tem 8 anos que eu dou aula. Então, assim, eu tô no meio dessas mudanças. Eu lembro como é que era antes e agora como tá sendo agora. Então, assim, eu acho
uma das coisas mais importantes foi trazer essa discussão pra gente, sabe? Fazer a gente pensar mais sobre isso, fazer a gente pensar que não é tipo um condutor, um professor e tá ali o parceiro, né? A gente trouxe, né, a pessoa que recebe a condução pro diálogo. E é isso, são duas pessoas dançando. E tem que ter as duas pessoas dançando nesse estilo, né? Porque, é claro, dá pra dançar sozinha. Mas enfim, isso aí, concordo com você, Ju. Pessoal, tem uma historinha sobre o Chique Chique, é bem engraçada. O Chique Chique, desde que a gente pelo menos começou a dançar, é um evento que já existe, muito difundido no forró. E a gente aprendia no pé descalço, de uma forma específica. E uma vez eu fui num encontro religioso do colégio. E aí, uma das oficinas que o encontro tinha era uma oficina de dança. E aí tinha um professor lá que tinha participado das danças famosas na época, o Renato Zóia, ele foi com a Ana Maria Braga, eu acho. E aí ele fez um exercício super bom, falou assim, gente, começa a socar o ar, assim, você vai ver que o quadril vai soltar. Eu falei assim, gente, e a gente se desdobrando, com o braço para lá, e perna, e quadril, tudo. Eu falei, como é que a gente nunca tinha visto que se pegar e socar, o quadril começa a soltar. Então quem puder levantar aí, ó, só vai socando devagarzinho aqui, ó. Tenta não socar igual a Didi falhou miseravelmente no soquinho. Eu não tô conseguindo. Gente, não é possível que você não consiga socar. Não tô conseguindo entender. Tenta não levar o corpo junto. Você quer que eu só o braço. quadril? Balança o braço. Aí, ó. Só correr, ó. É porque eu não tô conseguindo colocar, tipo, quadril pra frente e braço pra trás. Eu tô tentando fazer isso. Pensa só no braço, você esquece o corpo, ó, e vai correndo. O quadril solta. E aos pouquinhos você vai acostumando com esse movimento, ó, e tenta tirando o braço. E o quadril continua soltinho, uma das maneiras mais fáceis. Pra quem não sabe qual é esse movimento, né? Porque chegou uma pergunta pra mim, tipo, o que é chique-chique? Pra mim, chique-chique era só uma planta. O chique-chique é um nome de um movimento que existem alguns movimentos similares, né? Então a gente tem esse chique-chique, esse aqui do socando o ar, tem o chique-chique redondo, tem também o quebrado. Então, assim, essa aqui é a família do chique-chique, digamos assim. Vamos lá. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, pessoal, à medida que a gente foi soltando o quadril, claro, você preferiu não fazer o soquinho, eu já consegui desmembrar o quadrilzinho aqui. A gente sempre gosta de falar pro pessoal que está começando, principalmente, e não deixar isso refletir lá no pé. Não é errado fazer isso, só que o nosso objetivo é conseguir, literalmente, segmentar o quadril mesmo. Está fazendo que só o quadril faça o movimento. Às vezes você pode colocar as mãos aqui e tentar cada hora bater um lado do quadril, sem também levar o ombro junto. Então, o primeiro trabalhinho que a gente faz é esse exercício de tentar soltar um pouquinho o quadril e sentir isso aí um pouquinho solto. O pessoal fala muito, essa parte é a parte do conduzido. Cada vez mais nós vamos ver que tudo que o condutor consegue executar também passa a ser uma ferramenta importantíssima na hora de fazer a condução. Sem contar que a gente nunca sabe também, tipo, eu vou dançar só como condutor. Você nunca sabe, vai que amanhã você quer dançar como quem recebe a condução também. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos é que para treinar o chique-chique, o primeiro, né? É interessante às vezes a gente colocar a mão na parede e tentar movimentar só lá embaixo. Que aí a gente vai conseguir entender mais fácil mesmo o movimento da parte de baixo do corpo e não mexe tanto assim a parte de cima. Porque como a gente está conectado, né? Às vezes é difícil separar muito as coisas. Então, se você coloca a mão na parede, não vou colocar porque vai ficar muito longe, mas se vocês colocarem a mão na parede, vocês conseguem, olha que parede firme, eu consigo movimentar mais aqui embaixo, ó, e aqui movimenta, mas na hora do chique-chique também vai ter um pouco de movimento. Eu só não vou ficar empurrando a parede, porque aí também eu vou ficar cansada, né? Outra maneira para quem tem dificuldade de soltar, gente, às vezes descobrir como é que o corpo funciona, é a parte da consciência corporal que o pessoal falou, tem vários estágios. Então, para muita gente fazer isso aqui é a coisa mais simples, não estou mexer o quadril, mas para muita gente isso aqui é uma das coisas mais complexas que existe e é normal, então cada um tem sua própria experiência. Outra forma é você ir por etapas, faça com o corpo inteiro e cada hora você vai tentando parar uma parte do corpo. Aí você para o pé, aí você tenta parar o ombro. É uma forma também para tentar, o corpo indo para um lado e para o outro. Você pode ir tentando fazer por eliminação, às vezes fica mais fácil tentar lá em cima e lá embaixo. Aí tenta parar o ombro primeiro, aí continua o pé e o quadril. Aí depois tenta parar o pé. É uma forma também para, se as outras formas não ficar muito tranquilas, você poder conseguir soltar um pouquinho do seu corpo. E além do mais,
praticamente tudo que envolva, né, o nosso corpo, a gente vai evoluindo. Então, primeiro eu vou conseguir movimentar, só que bem devagar, até eu conseguir entender o movimento. Quando eu vou treinando, eu consigo fazer esse movimento mais rápido. Isso é uma ótima dica para quando a gente for treinar, né? O chique-chique redondo. Mas, nossa, você não tem osso, você não consigo ver, tipo, é tudo muito fluido, o meu é muito quebrado. Mas é porque a gente faz esse movimento há 10 anos. Então, vai treinando mesmo, às vezes, os movimentos quebradinhos e aí depois vai dando mais essa fluidez. Quando você for treinando, vai treinando o seu corpo a fazer esse tipo de movimento. Porque não são movimentos muito usuais, né? Ah, eu ando assim na rua. Não rola na rua ali. não rola. Mas aí quando o nosso corpo vai entendendo o movimento também fica muito mais fácil da gente executar. Didi falou de velocidade e é real também para tamanho. Muitas vezes a gente começa fazendo um esforço, dói a barriga, dói tudo, e aí o quadril mexe um pouquinho. E aí quando você vê, passa 2, 3 semanas, passa um mês, passa um ano, aí você está fazendo com a maior tranquilidade do mundo um movimento grande. Então, tudo o corpo vai acostumando e vai aprimorando, não é não? Então, vamos lá, gente, para fazer isso junto com o par. O ideal que a gente sempre recomenda no começo é ter um contato. A gente normalmente fala que o contato do passo básico, das movimentações, é mais centralizado, mais de frente. O chique-chique, às vezes, a gente pode pegar uma banda um pouco mais lateral do corpo para uma perna entrar com mais facilidade no contato das duas pernas do par. Tranquilo? E aí, por que eu gosto de ensinar o pessoal, todo mundo a fazer? Porque uma das primeiras partes de deixar o chique-chique tranquilo é se os dois fizerem. Às vezes pode começar os dois, cada hora olhando para um lado. Então, às vezes, para quem está começando, não precisa nem isolar o corpo também. Pode fazer aquele processo de tentar descobrir o movimento junto com o par. E aos pouquinhos vai trazendo para o quadril. E a forma tradicional que a gente vem aprendendo desde lá de sempre é a gente pensar em, toda vez que o meu joelho fechar, ele fecha quando ele vai em direção à outra perna. Eu trago o meu braço para mim. Toda vez que o meu joelho vai abrir, eu deixo meu braço relaxar e ir lá para trás. E aí, o braço veio, minha perna fechou, o braço trouxe. Eu torci meu par para um lado, a perna abriu, meu braço relaxou, o meu par torceu para o outro lado. E a gente vai tentando cada vez mais sincronizando esse movimento até ele ficar rapidinho e direitinho assim com a música. Para quem recebe a condução, vamos lembrar de deixar os nossos joelhos mais flexionados. Não só nesse movimento, né? Praticamente todos os movimentos que a gente for dançar, os nossos joelhos vão ficar mais flexionados, né? Tem uma palavra que eu esqueci. Destravados, obrigada. Deixar os joelhos mais destravados, né? Aqui tá travadão lá, não consigo nem mexer direito. Aqui eu tô ajoelhada. Agachada, né? Agachada. Então, não vou fazer nenhum dos dois, eu vou só destravar. Tá travadão, destravei um pouquinho. Por quê? Quando eu consigo fazer isso, eu consigo levar minha perna um pouquinho mais pra frente. Eu consigo entender melhor o que a perna do par tá fazendo. Com a perna esticada, às vezes eu perco esse contato. E aí eu vou tentar ficar recebendo essa condição por adivinhação, né? Então, deixar um pouquinho mais destravado. E no início, se vocês quiserem deixar o pé balançar um pouquinho para ajudar no movimento, tudo bem. Mas é interessante que com o tempo a gente deixa o pé mais neutro no chão, porque vai ajudar depois quando a gente for andar, por exemplo, ficar andando e deslizando o pé. Ficar andando e deslizando o pé, às vezes não é tão interessante. Mas, de novo, é uma construção. Às vezes, para entender mais fácil, pode ser que você precise de movimentar um pouquinho o seu pé, aí depois você vai tirando, igual o Raso já falou mesmo. Então vamos lá, pessoal. Como é que funciona normalmente a entrada do movimento? É uma entrada simples que a gente faz do passo básico. Eu gosto quando eu termino de fazer o passo básico para frente. O passo básico para frente é o que termino vindo para trás, né? 1, 2, 3, já está encaixadinho, não preciso preparar quase que mais nada. É só eu lembrar também de deixar o meu joelho um pouquinho mais protuberante, digamos assim, né? 1, 2, deixa bem preparadinho. E é interessante esse de ir voltando, que ela tem a possibilidade também de deixar uma perna um pouquinho na frente da outra, que dá uma estabilidade. Porque se ela tiver uma perna muito paralela assim, quando começar, qualquer troca de lado para frente e para trás é um desequilíbrio. Então ela tendo uma perna ligeiramente na frente da outra, é uma estabilidade tanto para um lado para o outro, quanto para frente e para trás. Eu gosto também de falar que nesse momento, quando a gente está voltando ali, é o momento que quem recebe a condução está avançando, digamos assim, para cima do par. Então, eu consigo ter mais contato. E aí, qualquer variação no corpo dele, eu consigo sentir mais fácil se eu tiver mais em contato com o corpo dele que está fazendo essas variações, né? Exato.
E aí a gente entrou, gente, uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade. Não precisa fazer um movimento acessório e não tem hora para começar e hora para acabar. E não tem quantidade de vezes que você precisa balançar para um lado para o outro. Então é liberdade total e calma. Essa é a palavra, eu acho, que descreve o chique-chique. Calma, calma. E uma coisa que eu gosto muito de falar também é que é um movimento de continuidade. Então, normalmente, as conduções para início e para fim tem que ser um pouquinho um pouco mais certas, digamos assim. Você tem que mostrar um pouquinho mais que você vai começar e que você vai terminar. Mas, durante o movimento, a gente consegue dar uma relaxada, né? Dá pra gente soltar e vendo onde é que nosso corpo tá ficando melhor. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E como tudo é uma evolução. Então, no começo, eu não preciso conseguir fazer o passo básico e girar e já sair daqui fazendo um chique-chique, por exemplo. Isso é uma coisa que vai chegar lá na frente. Então, no começo, estou fazendo meu passo básico, vou parar mesmo, ó, parei, entrei na posição, comecei para um lado. Se quiser até começar devagarzinho, acelerando, sem problema nenhum. Parei, voltei a fazer o passo básico. Então, não tem uma obrigação, um tempo super correto de fazer 1, 2, 3, vira. Você pode fazer, aos pouquinhos você vai cada vez mais acostumando. Porque não tem uma regra oficial de que hora você pode começar o chique-chique. Se eu quiser, eu vou trazer um passo básico até separado aqui, começar o chique-chique fora e entrar no chique-chique dentro, sei lá, não tem um oficial lá. Mas vai começando com o tempo, se dá tempo para ir pegando a coisa sem ter que se forçar a fazer um produto final lá na frente. E sem contar também, quem já teve aula de chique-chique, quem já viu esse movimento aí, com certeza se perguntou, meu Deus, mas eu conto 1, 2, 3, eu conto 1, 2, eu conto 1. Tem várias maneiras de você contar, então como é que às vezes você vai colocar, ah não, tá, é 1, 2, 1, 2, mas então começa aqui no 3, eu começo no 2, eu começo... Então vai com calma, para, entende o movimento. Aí quando a gente consegue entender o movimento no nosso corpo, fica mais fácil a gente passar, responder. Então faz isso mesmo, para. Tenha calma, respira fundo, começa o movimento, ok? E aí, meu, o que faz quando para? Que indicação que você dá? E quando vai voltar, que indicação que dá? Quando for parar, é parar um pouco. Não precisa apertar, não precisa levantar, não precisa balançar, não precisa falar no ouvido, nada. Estou dançando, parei, comecei, parei, comecei a andar de novo. Não tem que ficar dando indicações super específicas, né? Que a gente vê muito isso aqui, né? O pessoal dançando. Como a pessoa tenta tirar esse chão, não tem nada disso, é o mais natural possível. Do jeito que eu ando, ela anda, a gente é a mesma espécie, né? Então... Eu assustei, quando você começou, meu Deus, eu tô me carregando, o que é isso? Só para deixar, porque é muito comum o pessoal fazer esses movimentos acessórios. Principalmente pra sair. Perguntaram bastante, gente, sobre variações e falaram sobre variações de perna. Galera, o chique-chique é um movimento, pelo menos eu e a Didi, a gente estava discutindo bastante sobre, a gente vê bem menos brechas. A gente também não sabe que tem um pessoal que confunde um pouco a palavra chique-chique com a palavra repique. Né? O repique, às vezes, a gente tem um pouco mais de brecha para fazer umas variações maiores com as pernas. O chique-chique é um movimento que a gente considera muito de contato. E eu acho que a maravilha do contato é ter uma comunhão mesmo do corpo e a gente conseguir variar muito, só que do movimento específico. Né? Então acho que a gente consegue no chique-chique as variações que pelo menos a gente pratica mais, são variações de tempo e de velocidade. Isso. E assim, agora particularmente falando, Diandra, eu gosto de quando é um movimento que ele chama muita atenção para uma coisa, eu não gosto às vezes muito de tirar a atenção daquilo que eu estou querendo trabalhar. Então, por exemplo, se eu ficasse trazendo muita perna, eu acho que eu ia desfocar a atenção do quadril, que, a meu ver, Diandra falando, é a intenção do movimento. E aí, eu não gosto muito de fazer esse tipo de variação, mas fomos estudando, fomos tentando pensar em algumas coisas para fazer. E, de fato, quando a gente tenta variar, por exemplo, pernas, dificulta muito, às vezes, a compreensão, às vezes, da caminhada, quando a gente for fazer o chique-chique caminhando. A gente perde um pouco desse contato que é necessário, e às vezes eu também perco. Por exemplo, se eu quero variar com esse pé, ou eu consigo variar ele aqui, olha, mas olha, aqui eu não passo o peso para ele. Como que eu vou mexer essa perna se o peso está todo nessa perna? Só se eu pular. Aí eu não sei se fica tão interessante no meio de um chique-chique, dá pulo, eu não consigo pular e movimentar meu quadril. Então, assim, desafio está lançado. E por favor, me contem, me mandem vídeos se vocês conseguirem pensar em mais movimentos com a perna quando vocês forem fazer o chique-chique.
A gente pensou em algumas coisas com o braço, né, que dá pra fazer mais. Até mesmo ali o pezinho a gente pensou, ó, que dá pra fazer também. Dá uma quicadinha no pé, fazer chique-chique. Mas aí, se transferir o peso, eu já tenho que transferir logo meu peso pra outra perna. Vamos passar as variações do braço? Podemos. Rapidinho? Claro. Então, uma coisa, treinem isso, Léo, treinar sozinho, quando a gente consegue fazer sozinho, fica mais fácil fazer com o par. Uma coisa muito legal que dá pra gente fazer, pra quem recebe a condução, é com o braço esquerdo, conseguir variar ele, subir, voltar, trocar ele às vezes de posição. Eu tô muito acostumada, né? Isso foi uma pergunta também que fizeram. O que eu faço com o meu braço? Eu fico com ele mais preso. Eu gosto de deixar o braço aqui só para entender mesmo o movimento, como que o par conduz e tudo mais. Às vezes, se eu desequilibro, eu tendo a firmar um pouquinho mais esse braço. Porque esse braço aqui, ele me passa informação e ele dá informação também. Mas, se eu quiser colocar o braço aqui, quiser colocar o braço mais para lá, eu só vou tomar cuidado para não ficar puxando muito meu par, pra gente, né, não deixar a dança desconfortável, aquela questão do conforto que a gente falou. Então, por exemplo, tô fazendo aqui, deixa eu fazer aqui de lado, acho que vai dar pra vocês verem meu quadril e meu braço. Então, olha, enquanto eu tô fazendo chique-chique, eu tenho muita liberdade para fazer o que eu quiser com esse braço. Então, eu consigo, às vezes, vir, trazer pra cima aqui, colocar, às vezes, na cabeça do par, se você conhece, deslizar, às vezes, se eu quiser afastar um pouquinho dele, eu também tenho essa possibilidade, juntar um pouco mais com ele. Foram essas variações que a gente treinou e que eu acho mais legal, assim, passar pra vocês. São todas variações que a gente consegue treinar sozinho. É até difícil você fazer esse movimento. Tenta fazer esse movimento com o quadril e subir os braços. É bem difícil. Às vezes a gente dá umas erradinhas assim, a gente para de fazer esse movimento e às vezes fazer um movimento pra cima e pra baixo. Então treinem isso daí, que eu achei uma variação muito legal para ser passada para vocês. Ok? Agora, outra pergunta que me fizeram é sobre a posição. Qual que é a posição correta de segurar o par na hora do chique-chique? Gente, para todo e qualquer coisa, não existe a posição correta, oficial, novamente. Perguntaram, mas tem muita gente que fala que tem que segurar aqui na linha do quadril. Tem o pessoal que fala que tem que segurar aqui nas costas, mais ou menos na mesma altura que fica o umbigo dela. E tem gente que fala que tem que segurar aqui na linha. Tem vezes que eu consigo fazer o chique-chique sem segurar nada. Tranquilo? A mão não é a coisa mais importante do chique-chique. Tranquilo? Eu consigo fazer, se eu conseguir balançar o meu quadril um pouquinho e minha perna ali está bem em contato, só de eu fazer o balanço do chique-chique é uma baita de uma condução. Talvez a condução mais precisa, porque quem melhor comunica com o quadril dela é o meu quadril. Né? E às vezes o pessoal muito tenta fazer essa combinação de joelho com mão para gerar o resultado do quadril, sendo que eu tenho quadril também. Então muitas vezes eu posso só chegar aqui e mexer o meu quadril. E essa mão aqui, gente, é literalmente livre. Ela vai entender se eu pegar aqui em cima. Ela vai entender se eu pegar aqui na linha do umbigo e ela vai entender se eu pegar no quadril. Se tem gente que ensina fazendo em cima, tem gente que faz no meio, tem gente que ensina fazendo embaixo, as três posições são possíveis. Né? Tomar cuidado só para não fazer os cuidados principais, né? A força que faz, se está machucando o par, se está apertando. Isso são realmente as coisas mais importantes e não de fato a posição exata. Né? Tem até uma variação do chique-chique que eu adoro, que você vai trocando a posição da mão. Faz em cima, embaixo, embaixo, em cima, embaixo, embaixo. Fica parecendo que é a mão que está fazendo tudo, mas eu não estou fazendo nada. Ó. Eu posso continuar aqui embaixo, só ficar trocando a mão de posição aqui. Ó. E vai ficar como se fosse só um efeito visual mesmo. Então eu acho que, pelo menos na minha concepção, cada vez mais que você conseguir trouxer essa condução para o quadril, vai ficar mais interessante. E também para quem está começando a fazer o movimento, eu até aconselho a esquecer um pouquinho o braço, porque uma coisa que a gente costuma ver muito é que faz o movimento, tá fazendo um movimento com a perna e aí com o braço faz o outro. E aí eu não consigo jogar o meu quadril, eu não consigo fazer o movimento, porque no quadril tá passando uma informação e no tronco tá me passando outra. E aí eu começo a fazer, não dá para entender tão direitinho assim. Então tenta focar mais na energia de vocês, né, para as pessoas que conduzem, mais mesmo no quadril, na perna, mais ali, e usar a mão como se fosse um acessório, igual o Raso falou, às vezes para fazer uma brincadeirinha, né, subindo aqui e tudo mais, assim. Agora, as variações que vão surtir o efeito mais, digamos, substancial assim, no repique, é literalmente a velocidade e o tempo. O repique não precisa ser, o chique-chique não precisa ser aquela coisa
metralhadorinha o tempo todo. Inclusive porque as partes das músicas que normalmente são mais contínuas, um solinho que faz muitas notinhas ao mesmo tempo, muitas vezes estão focadas no começo da música, às vezes no solo da música, muitas vezes você pode fazer o chique-chique em qualquer parte. Então, às vezes, você pegar o ritmo de um shot, por exemplo, e fazer o vira, vira, vira no tum, 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 pode ficar legal. Você pode fazer um tum, 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 tum. Pode variar isso tudo. Está conectado, gente. A beleza da conexão é justamente que essas variações de tempo, elas não são muito agressivas porque não está batendo, já está encostado. Então, às vezes, você pode aumentar um pouquinho a pressão, aumentar um pouquinho a velocidade, diminuir, tudo já passa instantaneamente. Então, brincar com as 1000 possibilidades de variação, de às vezes fazer viradas super rápidas e fazer uma viradinha super devagar e voltar, acelerar devagar de novo. Esse tipo de variação de brincadeira é um exercício que é fácil, é só pensar, eu vou fazer mais rápido, vou fazer mais devagar e vou experimentar, vou trocar. Essas variações costumam ser até mais úteis para a gente conectar com a música. Variações também, às vezes, fazer para um lado maior, para o outro menor, fazer mais para um ladão, assim, ó, e caindo para esse lado. Esse tipo de variações são show. Fazer 2 vezes para o mesmo lado, ó, tá aqui fácil. Uma, outra, uma, outra, uma, outra. É uma possibilidade que você pode fazer. E esse contato permite melhor também para o caso que os conduzidos quiserem interferir, né? Quando o conduzido fala assim, opa, agora eu quero fazer a minha proposta aqui, quero colocar a minha identidade aqui, é muito mais tranquilo, porque já está ali, já está encostado. Você pode tomar ali a rédea com mais facilidade. Eu consigo, por exemplo, variar, igual eu fiz ali no início, trazendo meu corpo mais para trás, aí voltando com o corpo para frente. E é claro, né, se você estiver dançando com alguém que está mais aberto a esse tipo de propostas, né, de variações por parte de quem recebe a condução, aí eu tenho infinitas outras possibilidades. Eu mesma posso brincar com a questão do tempo, eu posso às vezes passar de um chique-chique para um outro chique-chique, também dá para acontecer. E aí tudo vai ser, não vamos falar disso agora porque temos pouco tempo e isso é um assunto muito amplo, mas tem muita possibilidade aí pra gente poder dialogar, né, nesse diálogo que é a dança. Nós temos 3 minutos. Deixa eu ver, ficou mais... uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente também pode variar às vezes com a cabeça. Eu gosto mais de variar minha cabeça quando eu tô fazendo o chique-chique redondo. Então eu consigo, trazer minha cabeça rodando também, consigo às vezes encostar mais no par. Toda parte que eu tenho solta, né, eu consigo variar enquanto isso daqui tá fazendo alguma coisa. Então a gente falou dos braços, eu consigo fazer cabeça. Então eu consigo às vezes movimentar só os dedos, é um tipo de variação também muito legal. Eu consigo às vezes trazer pra minha mão. Meu alarme tocou no meio da... Consigo trazer pra minha mão alguma coisa que eu tô ouvindo. Então, é um mundo de possibilidades. Tem mais algumas perguntas? O que você acha da gente fazer um pedacinho de uma nova live rapidinho, só pra gente concluir? Então a gente encerra essa rapidinho e já começa outra, só para terminar as perguntas ali. O pessoal perguntou muito sobre o chique-chique andando também, para a gente poder passar uma maneira bacaninha da gente fazer isso. Pode ser. Então nós vamos encerrar essa live aqui e já vamos começar uma nova. Só uma coisa, gente, que eu li enquanto a gente estava saindo, eu li ali, falaram pra gente ter bom senso, pra não ficar muito tempo no chique-chique. Bom senso, gente, não faz mal pra ninguém, né? Não ficar o dia todo fazendo chique-chique. Ficar lá a dança inteira, querendo ou não, é um movimento que pode ser um pouco cansativo, né? Então bom senso, faz ali, para, aí faz alguma outra coisa, aí entra num outro chique-chique. Né? Outras perguntas que fizeram pra gente aqui, pessoal, vamos ver, ó. A forma de deixar os braços já falamos, variações, quais variações posso fazer como coisa já falando também. E me perguntaram uma pergunta um pouco esquisita, Ariel Zoca me perguntou lá, se eu posso fazer o chique-chique conectando as duas pernas. A gente pensou de uma maneira aqui, só que ficou um pouco esquisito quando você tenta conectar as duas pernas dela com as duas pernas minhas. A gente se engessa. Tá? Então esse chique-chique que ao invés de ter uma perna minha e duas dela, e passa a ter as duas de nós dois, o movimento passa a dar uma congelada, ou o quadril começa a ficar um trem meio estranho mesmo, fica meio que batendo um no outro. Só que tem outra maneira que a gente pensou para poder responder essa pergunta, que é, a minha perna direita não é a única perna que eu posso usar para fazer o chique-chique. Eu consigo, em alguns momentos, fazer o chique-chique com a perna direita, ou se eu conseguir de uma maneira bem criativa aqui entrar, fazer o chique-chique com a minha perna esquerda.
Então como é que ia ficar isso aqui? Eu vou fazer um passo básico, 1, 2, 3, e aí quando eu piso esse 3, eu tento posicionar minha perna esquerda exatamente atrás da minha direita. Que aí quando eu pisar para trás de novo, é como se a esquerda estivesse no lugar da direita. E aí quando a Didi anda, eu estou na posição dentro da perna. Por que isso é importante? Porque normalmente a minha esquerda está do lado de fora, e eu preciso que ela esteja do lado de dentro. Por isso que eu posiciono ela exatamente na posição que a direita está. E aí o chique-chique funciona da mesma forma. Vocês vão achar que é esquisito. É legal de tentar, a gente falou assim, não, mas isso fica esquisito demais. Tudo que é esquisito, na verdade, é novo, né, gente? O corpo da gente está acostumando com uma coisa nova. Sim. Só que é uma variação interessante ali. É algo que, às vezes, até surpreendente. Você fala assim, ó, e funciona, né? É. E funciona igual. É uma perna que a esquerda faz, a direita faz da mesma forma, né? Sim. E aí, pessoal, sobre o chique-chique andando. Não tem maneira, igual a gente falou, oficial, tem a maneira que o pessoal mais usa, que é a de 2 para 1. Né? Para cada 2 balançadas de quadril, eu tenho uma pisada. Então, nós vamos passar aqui como é que faz isso devagarzinho e depois fazer uma progressãozinha interessante. Eu costumo passar para os alunos para conseguir fazer com mais facilidade. Normalmente, a gente vai contando 1, 2, balança, 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 balança. E a gente marca ou o quadril direito ou o quadril esquerdo para frente ou para trás. Então, eu vou falar assim, eu quero marcar o quadril direito para frente. Então, quando o meu quadril direito for para frente, eu piso. E aí, quando meu quadril direito voltar para frente, eu piso com a outra perna. Então eu começo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quando eu falo 1, o meu quadril direito é para frente. Então todo 1 eu vou pisar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Conseguiu fazer com o quadril? Tenta passar para o outro. Aí você pode manter o 1, 2 como no mesmo lugar que estava, passar a pisar no 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou você pode trazer o 1 para cá, você que vai mandar. Tranquilo? Mas é sempre essa relação de um ciclo completo de quadril para cada pisada. Às vezes fica esquisitinho de pensar, porque é fácil de pisar a perna do quadril que você está pensando. Quando você vai pisar a outra perna do outro quadril, fica um pouco esquisito. Então exige ali uma concentração bem firme. Por isso que às vezes é interessante começar com um, fica bem firme e tenta incluir o outro. E nessas coisas, pensa em um deles. Só pensa no que você acha mais difícil. Às vezes para você é mais difícil balançar o quadril. Então só pensa no quadril, vai marchando a perna primeiro. Faz perna, perna, perna. Aí você coloca o quadril, quadril. Aí você pensa no quadril lá. Para cada perna vai precisar 2 vezes. Então deixa o que você tem mais facilidade de deixar automático, rolando e concentra no outro. E uma coisa também é que normalmente durante os chique-chiques a gente tende a dividir o peso entre as pernas. Então quando a gente começa a pensar em pisar uma perna, eu vou ter que necessariamente tirar o peso lá da outra. E às vezes só fazer isso já dá uma bugada muito grande. Eu sinto até que a maior dificuldade das pessoas em andar no chique-chique é muito por essa transferência de peso. E quando eu digo das pessoas, eu digo também de quem recebe a condução, porque a gente tende a ficar com as pernas, né, igual o Raso falou lá, colocar a nossa perna, acho que eu não estava dando pro meu pé ali, a perna direita para frente, que dá um pouquinho mais de estabilidade, a gente é certeiro que a nossa vontade de dividir o peso é gigante. Então, fazer esse treinamento transferindo o peso entre as pernas é interessante. Pensar primeiro às vezes na pisada, agora eu vou ter que transferir peso, não posso ser com peso dividido. Aí depois coloco o quadril, pode ser uma outra ajuda também. Exatamente. E temos uma progressãozinha, galera, que a gente vai fazendo, que é não tenho obrigação de fazer 2 para 1. E eu não tenho obrigação de pisar. Então eu posso brincar primeiro com transferência e uma transferência que demora mais balançadas de quadril. Então você pode pensar assim, você pode escolher o número que você quiser. Eu quero começar para cada 10 balançadas de quadril, vou fazer uma transferência. Você vai, coloca o peso na perna e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei. Aí você volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei na outra. Pode fazer com 5, com 4, o que for mais fácil para você ir. Se tem mais dificuldade, coloca mais tempo. Se tiver mais facilidade, vai colocando menos. E aí você vai reduzindo. Faz com 9. Aí depois faz com 8. Você faz depois com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei mais rapidinho. Até o ponto que você faz até fazer com 1. 1, 2. Pro
lado para o outro, que é até mais difícil, que é mais intenso do que o 2 para 1. E aí você faz o mesmo processo com uma pisada. Então eu vou colocar lá 10 balançadas para uma pisada. Tira o pé bem claramente do chão e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10 você pisa. Aí vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pisa outro. Vai reduzindo os números até chegar no 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pisando de 1 em 1. Você vai fatalmente ter que passar pelo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Né? E aí você vai ter uma gama de possibilidades. Faz isso depois com o seu par. Pega o par lá e fala assim, vamos fazer com 5? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você chegou lá e fez até 1. Aí vamos fazer com 3 pisando? 1, 2, 3. 1, 2, 3. A cada 3 estou pisando. E vai fazendo as progressões. Até a hora que você conseguir fazer as progressões. E chegar na parte de fazer pisando com o par do 2 para 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí tem as duas maneiras principais, né? A primeira, começar o chique-chique simples e acrescentar a pisada depois, que é o que o pessoal normalmente costuma tentar também. Eu estou dançando, parei, entrei no chique-chique e concentra bem, espreme a cara e vai. Pisa, 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 pisa. E lá pra frente você vai conseguir fazer a entrada já pisando direto. 1, 2, check, 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 pisando. Tranquilo. O que eu escuto muito de quem dá a condução é que quando você aprende a fazer o chique-chique andando, você raramente faz chique-chique no lugar. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar para quem recebe a condução é o seguinte: desde o início, quando eu tô treinando o chique-chique parado num lugar, eu já gosto de ir transferindo e pisando e ajustando qual posição que fica melhor para mim. Por quê? A gente falou que a gente está fazendo um passo básico e para. Às vezes, pode ser que eu pare numa posição que não está muito confortável. Às vezes, eu não estou muito próxima do meu par. Então, eu vou usando os chique-chiques para ir me ajeitar. Faz um passo básico, por favor. E aqui, ó, sei lá, parei longe dele. Aí, ele começa a fazer o chique-chique. Aí, eu vou ajustando as minhas pisadas ao longo do chique-chique. Não sei se deu para perceber muito bem, mas eu parei afastado dele e enquanto eu estava fazendo o chique-chique, eu fui ajeitando melhor minha perna. Sempre interessante uma perna na frente para dar a base e não é muito interessante pernas muito abertas, né? Porque a gente acaba perdendo o contato aqui nessa outra perna e... Perde o balanço. Eu não consigo movimentar muito meu quadril aqui, né? E é muito por isso também que a gente não consegue muito fazer variações muito grandes com a perna, porque é muito difícil você mexer a perna e manter um movimento constante do quadril. Então, assim, isso foi a minha maior dificuldade ao tentar pensar em variações de pernas dentro do chique-chique. Acho que eu falei repique alguma vez aqui agora. Desculpa, galera. Muito confuso esse negócio, nós vamos ser diferentes. Variação de tempo no andando também. Então, você pode pegar aquele exercício da progressão que a gente fez, de diminuir a quantidade de vezes e colocar isso como variação temporal para você também. Não tem problema nenhum você fazer uma variação que você faça 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então você pode ir brincando com a quantidade de vezes que você vai virar para fazer cada pisada. Muitas vezes você pode fazer um passo básico fazendo cada pisada uma virada do quadril. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí você mexeu com pausa, com tempo, mexeu com deslocamento enquanto fazia, andou, fez 1 para 1. Uma vez eu passei essa tarefa para o pessoal avançado, foi uma aula que custou a sair, então fica um desafio bem interessante para vocês tentarem. Agora eu nunca tinha feito, ainda bem que deu certo. A última dúvida que o pessoal mandou aqui, gente, era como entrar, a dúvida até do Filipão, maravilhoso. Como é que faz para entrar com clareza no chique-chique redondo? É um movimento que a gente costuma muito usar mesmo o braço como base de movimentação, mas a gente também pode usar um pouco do nosso corpo para ajudar nesse ajeitamento ali para entrar. Primeira maneira para ficar muito claro, gente, é isolar. Quando às vezes a gente fala assim, não, mas tudo tem que ser rolando e já entra fazendo, isso pode tirar um pouco da clareza. Estou fazendo um passo básico aqui e já começa a fazer o chique-chique, pode ser uma coisa que vai me demandar um pouquinho até mais de pressão aqui no braço. Se for um conduzido muitas
muitas vezes que não tem tanta sensibilidade, não tem tanta facilidade para desenvolver um chique-chique redondo naturalmente, assim, já com muito treinado, a pessoa vai penar para conseguir fazer, vai até parecer um puxão, alguma coisa. Então, a primeira coisa principal, nunca é errado você desativar o resto das coisas e acionar só aquilo que você quer chamar a atenção. Então, igual o começo do chique-chique normal, do chique-chique 1 lá. Parei, respirei, aí o bracinho foi entrando. Muito importante, gente, a gente respeitar, digamos assim, a dureza do corpo do par. O limite do corpo do par. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer fazer aquele chique-chique, uou, redondão, só que às vezes, se você for pensar, nem você consegue mexer seu tronco tanto assim. Por que eu vou exigir da outra pessoa fazer isso? Então eu sempre gosto de falar para vocês começarem a fazer o movimento no conforto, no confiável. Olha, faz pequenininho. O seu par foi indo, principalmente se você não conhece o par. Par foi indo, aí você vai aumentando, mas sempre no limite de segurança. Também não é assim, né? Faz aqui e depois do nada vai lá um gigante. Porque pode gerar desequilíbrio na gente, principalmente se for alguém que está aprendendo a fazer um movimento agora, ainda não tem tanta naturalidade assim, que vai começar a movimentar o corpo todo em bloco, né? Movimentar a perna também, então isso pode gerar um pouco mais de desequilíbrio. Então, vai indo no seguro, vai pequeno, faz o movimento devagar e aí você vai aumentando. Se for uma pessoa que você tem costume de dançar, aí já tá tranquilo, você não precisa de ter tantas evoluções assim, né? Você já consegue sair de um e já ir para o outro maior, né? Já consegue sair do 8 para o 80, digamos assim, de uma vez. Outra maneira de deixar essa condição um pouco clara pode ser você usar as duas mãos em vez de um braço, né? Se você parar para pensar, arredondar um braço às vezes não é uma tarefa tão fácil. Você pode pensar que a mão faz um redondo mais claro, só que a mão muitas vezes está só numa beiradinha, né? Então, se você pegar as duas mãos e usa para fazer a condução, fica bem, tipo assim, o redondo fica ali dentro de onde é que minha mão tá, e que é bem no tronco dela. Então, às vezes eu tô aqui, dá um jeitinho lá de tirar uma mão, eu gosto sempre de mergulhar esses 4 dedos aqui, ó, e joga lá para cima. E aí você posiciona as duas mãos nas escápulas aqui, com um pouco de curvinha, tá? Não fica com a escápula reta, vem aqui pro lado, ó, e dá uma curvadinha aqui na beiradinha do corpo. Aí você consegue fazer o arredondado, que aí é uma das maneiras de deixar bem claro também essa condução. E é uma das maneiras mais fáceis de inverter o movimento também, para fazer para os dois lados, e além disso para transitar entre outras formas de chique-chique. Só lembrando que o condutor vai indicar o movimento e o conduzido, né, a conduzida vai responder. Então, condutores, pelo amor de Deus, nada de fazer isso aqui, ó. Vou mexer pra você não tá conseguindo entender? Então, não, pelo amor de Deus. Calma. Gente, isso é a coisa mais desconfortável do universo. Eu sei dançar sozinha, tá bom? Eu consigo ver o que você tá me propondo e eu consigo responder. Então, não precisa dessa mãozinha aqui, ó. Segurei, agora vai. Agora eu vou fazer um chique-chique gigante. Mesmo se ela não conseguir fazer, eu vou fazer pra ela, então tá tranquilo. Não, paz no coração, de novo, calma. E o movimento vai sair, ok? Tranquilo? Só em relação ao chique-chique redondo, que a gente pensou numa variaçãozinha, né? Que eu não gosto muito de falar variação, porque é um fechamento, uma coisa que eu gosto de fazer. Foi mais no da frente pra trás, né? Não, isso também. Que é aqui, olha. Depois, quando termina o movimento do chique-chique redondo, eu posso subir minha perna. Então, é uma coisa legal de fazer. Eu subir, né, à esquerda, porque a direita é um pouco perigoso. Não, Mas... não, gente, só a direita, não faz. Sem subir pra fora, quem sabe? Né? Mas é muito aqui, ó. Tô fazendo um movimento, eu vou lá e consigo subir. Eu posso, às vezes, colocar essa subida também, até mesmo se ele ainda estiver fazendo um movimento. Eu gosto bastante de fazer essa subida quando termina. Sentir que ele terminou, subir a perninha, fica fofo. Verdade. Fofo não, né? Fica lindo. Que isso, hein, carioquês? Fechamos? Fechamos. Ah, o chique-chique da frente, a variação que a gente pensou? Ah, a variação fechou da frente. É, um chique-chique que ele é legal, a gente tá pensando em possibilidades de variação e a gente viu essa variação, né? A continuidade aqui do rabo do escorpião para a pessoa terminar de fazer. Então ela tá fazendo e a perna vai ser a continuidade ali do movimento dela, né? E costuma ser interessante, claro que você pode fazer e colocar nessa perna o tempo todo, né? Meus movimentos são muito graciosos, né, gente? Pô, ficou lindo, né? Os meus coices aqui. Claro que a graciosidade vai entrar em outras pessoas,
Mas às vezes é um movimento interessante quando você vê que o movimento está acabando. Que aí você já faz o movimento que prolonga, aproveita a pausa para entrar ali na próxima, na saída lá. Então, você está fazendo, sei lá, um chique redondo, entrou no frente para trás e vai sair. E já consegue aproveitar ali essa preguiça que a pausa dá para você alongar o movimento e fazer a saída. Só tentem, quando vocês forem pensar em variações, né? Tentem sempre pensar se eu vou conseguir fazer alguma coisa depois de fazer ela. Como assim? Por exemplo, eu posso às vezes variar com a perna direita. Eu variei ali, né? Eu fiz o finalzinho com a perna esquerda. Mas às vezes eu posso tentar com a perna direita, só que a gente tem que ficar atento, porque, por exemplo, se ele quiser sair e ele tiver um pouco desatento e não perceber que eu fiz alguma coisa, eu não vou conseguir sair, porque minha perna vai estar lá no alto, eu vou ter que sair de novo para a esquerda. Então não vai dar certo. Então ficar atento, assim, sempre, quando eu falei lá no início que eu gosto de atrelar muito gente, qual é o nome da palavra de novo, Raso? Conforto, estética. Que eu gosto de atrelar a estética a mais, tipo, a questão do conforto, a entender em qual movimento que essas coisas cabem, é muito por isso também. Então eu tento pensar, eu vou conseguir fazer esse movimento com tranquilidade, vai dar pra fazer, eu não vou, sei lá, ser surpreendida e não vou conseguir fazer aquilo. Então tomem cuidado com isso quando vocês forem pensar nas variações, nas possibilidades de variação, ok? Fechando aqui o que a gente falou sobre, eu não vou estar preparado para sair. Uma das maneiras de você sempre tentar não fazer o movimento pela outra pessoa. Claro que você vai estar sempre tentando ficar atento ao par, falou, ela está usando aquela perna ali, não vou exigir daquela perna naquele momento. Mas se eu estou dançando e eu forço ela a sair da mesma forma, às vezes a minha distração e a minha obrigação ali vão prejudicar bastante ela. Estou com problema de dicção aqui. Então, às vezes, se eu faço saídas mais leves, mais tranquilas, eu mesmo consigo ver com a minha leveza que o corpo dela não veio com naturalidade, então eu consigo falar, opa, tem alguma coisa aí, eu consigo perceber, ou eu saio tão tranquilo que às vezes eu não arrasto ela e ela consegue depois se recuperar e aproximar de mim. Então, uma das coisas que vai entrar no conforto. Demora um bocado a gente colocar na cabeça que o condutor não é um carregador. Eu não carrego a Didi por aí. Eu vou. Então, quanto mais a gente consegue dançar o nosso próprio corpo e fazer as nossas próprias coisas e deixar ela fazer, gente, tem um ser humano aqui, cheio de competência. Então, deixa ela fazer, não fica fazendo coisa para ela, não. Deixa ela se virar para fazer o dela. Beleza? Então, você faz o seu com confiança e segurança do que você está fazendo. Eu gostei, eu vou adotar essa palavra, que mistura confiança com segurança. Então você faz todos os seus movimentos com muita confiança, que vai dar tudo certo lá e o seu par vai até ficar mais acordado. E é um treino que você faz para o conduzido ficar atento. Se eu vou levantar o braço dela e ela não vem, se eu pego e levanto o braço dela, eu estou mimando a criança. E aí toda vez ela vai falar assim, eu não preciso esforçar não, o ogro vai levantar meu braço, então se ela não vier, ela não veio. Aí na próxima vez, quem sabe ela vem, né? Até a hora que ela acorda para a vida e começa a vir. Então, não eduquem mal as pessoas por fazerem as coisas por elas. E lembrando também que isso abre, né, uma possibilidade de diálogo muito maior sobre a ideia dos espaços de quem recebe a condução na dança, né? Não vou adentrar nisso aqui agora, porque senão a gente ia precisar de umas 3 horas a mais de live para falar sobre isso. Mas o quanto mais condutores, uma dica assim que eu dou para vocês, quanto antes vocês começarem a perceber de fato que vocês estão dançando com alguém e não com algo, mais fácil vai ser pra gente conduzir, mais fácil vai ser pra gente, às vezes, entrar em brincadeiras que a gente não estava esperando. Então fica aí também uma dica para vocês. Uma reflexão, né? Fica aí. E com essas palavras, finalizamos a nossa primeira transmissão liveística aqui do nosso novo projeto. Espero que vocês tenham gostado. Gente, manda feedback pra gente, o que vocês acharam aí, o que a gente embolou, o que a gente fez de errado, se a iluminação estava boa, se a posição, se deu pra ver. Então descasca a gente aí. A dicção tava legal, né? Porque os dois falam muito rápido e muito embolado, então fala aí. Descasca a gente aqui pra gente buscar melhorar pra vocês aí e mandar conteúdo de qualidade. Tranquilo? Só conferir que a gente estava longe aqui, o pessoal mandou mais acenos, não sei se alguém mandou pergunta. 1001 jeitos de fazer chique, muito mais de 1001, meu filho. 1001 é só os dálmata.
Rase suas piadas. Essa foi rápida, eu fui ligeiro. Não, o bom dessas piadas é que elas são rápidas. Se demorasse, não ter sentido nenhum, tão ruim. Ô, gente, então um beijo pra vocês e esperamos aí os feedbacks. Encerrar. Até mais ver.